Bem, gente, primeiramente, boa noite. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui hoje. Hoje nós vamos ter o nosso Drops com a participação da Gisele. O meu nome é Ítalo, para quem ainda não conhece, eu sou o coordenador de conteúdo da Semana da Administração. E eu vim em nome de toda a comissão dizer que hoje é um dia muito especial, porque hoje é justamente o dia do administrador. Então a gente vai estar dando início ao nosso Drops. Primeiro eu queria agradecer que a Gisele tenha aceitado participar do nosso Drops de hoje. E queria convidar, dar a palavra para ela se apresentar, para ela falar um pouco mais sobre ela. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mudei aqui meu plano de fundo para falar com vocês. Então, primeiramente, queria agradecer aí o convite que vocês fizeram. Fiquei muito feliz de fazer esse contato aqui com a Unesp Tupã. Eu sou aí do DDD 14, né? Atualmente eu estou trabalhando em João Pessoa, na Paraíba. Então, é um prazer falar com vocês hoje. Fica meu contato também para quem quiser me adicionar no LinkedIn. E eu vou falar um pouquinho de mim hoje, sobre a minha trajetória profissional. Vou falar um pouquinho sobre, né, na verdade, a minha jornada começou com administração e depois foi mudando bastante. Então, eu vou trazer um pouquinho da minha vivência com vocês e ouvir também de vocês, das expectativas. Eu já tive aí na posição de vocês também. Então, eu sei que essa vida de estudante é uma vida muito desafiadora, né? Eu atuei tanto como estudante dentro de mecanismos estudantis como empresa júnior, centro de inovação e tudo mais, e também tive aí na cadeira de vocês. Então, primeiro eu parabenizo aí o pessoal por organizar esse tipo de evento, né? E trazer realmente essa vivência da experiência da execução da profissão para essa fase que vocês estão, tá? Então, eu me coloco à disposição aí, Ítalo. Tudo bem, Gisele, a gente agradece mais uma vez. E antes de eu passar novamente a palavra para você, queria dizer que hoje, né, um pouquinho sobre o dia de hoje como o dia do administrador, esse dia ele existe, né, desde que faz 63 anos, foi desde o dia 9 de setembro de 1968. Foi 3 anos depois ali que o Brasil reconheceu, regulamentou como oficial a administração como uma profissão ali. Então, a pessoa que tivesse um bacharel ali, ela poderia ser considerada como administrador. 3 anos depois dessa regulamentação, surgiu aí o dia do administrador. E é importante a gente trazer sobre o administrador, porque, querendo ou não, tudo que está na nossa vida, todos os âmbitos, seja empresarial, seja pessoal, envolve ali uma boa administração. E é justamente por isso que nós convidamos a Gisele para estar participando hoje do nosso Drops, que ela tem um currículo aí admirável e também atua como administradora, como gestora. E por isso eu queria agora passar para você, Gisele, para estar falando um pouquinho mais sobre a sua jornada, né? Como foi a sua carreira desde o começo, o que você atua atualmente, como que tem sido. Beleza, pessoal. Ó, não vamos fazer disso um monólogo, tá? Mas eu vou responder aqui a introdução do Ítalo. Então, assim, vou explicar brevemente para vocês. Então, eu tenho hoje 34 anos. Eu venho de uma família humilde. Então, assim que eu terminei o ensino médio, fiz FUVEST, né? Na época, eu passei na Unesp Bauru Pedagogia. Comecei a cursar, mas não vi fit para mim na época, né? Isso foi em meados ali de 2003, 2004. Comecei a cursar, eu tinha uma vivência muito de docência, né? Porque eu dava aula de música e tudo mais. Então eu falei, acho que eu tenho um viés de pedagogia, vou tocar. Mas naquele momento eu cursei um período, não curti muito a abordagem, falei, acho que não é isso que eu quero para mim nesse instante. E aí eu comecei a entender um pouco da administração, por quê? Porque eu trabalho desde os 13 anos, comecei assim, entregando panfletos dentro de postos de combustíveis, acompanhando meu pai trabalhava em caixa de posto, então eu tive meu primeiro trabalho atuando, entregando panfletos para ajudar em casa, e depois eu fui crescendo dentro desse posto de combustível na cidade de Jaú, e fui para assistente administrativo, dali eu fui para analista de contas a pagar e receber, e fui atuando numa frente administrativa que eu fui sentindo o gosto. Nessa empresa eu fiquei 6 anos, e na época eu comecei a cursar administração numa instituição particular ali na cidade de Jaú. E a gente teve o primeiro fluxo do ProUni, que eu nem sei se vocês conhecem o ProUni. O ProUni foi um programa que ajudou muita gente de baixa renda, né, a pleitear bolsas integrais dentro de universidades.
E aí eu consegui uma bolsa integral para cursar numa instituição que era na cidade de Pederneiras, que fica ali entre Bauru e Jaú, né? E tinha uma ênfase de administração com sistemas de informação. Então eu falei, meu, que interessante, né? Administração com sistemas de informação, né? Como eu só tinha cursado um ano anterior nessa outra instituição em Jaú, eu achei interessante pegar essa bolsa. E para mim fez todo sentido entrar na universidade com esse viés de TI, mas que me mostrou, na verdade, uma capilarização da administração que até então não tinha. Então, assim, primeiro que eu estava com um viés muito da área financeira, né? Quando eu comecei essa execução, que eu falei para vocês, de um viés de gestão, de analista de contas a pagar e receber. E ali em 2008 eu tive acho que uma virada também na minha vida pessoal, onde eu quis mudar um pouco da minha trajetória. Então eu falei, gente, acho que eu não quero mais estar aqui nessa frente de gestão, quero me desafiar. Então, já que eu curto administração, vou fazer outras coisas. Aí, na época, eu saí com fé e coragem, né, e fui estagiar no escritório de contabilidade. Falei, eu já atuo nessa frente de notas, né, e tudo mais, contabilização, parte fiscal. Aí eu tive uma experiência, não curti. Eu achei que a rotina era uma rotina um pouco engessada, muito fixa, então eu já comecei a entender um pouco o meu perfil, né, como administradora. Acho que isso é importante também vocês entenderem, né? A administração, ela traz para a gente uma visibilidade muito sistêmica de onde a gente pode atuar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um olhar muito multidisciplinar, é importante, quando vocês saírem da faculdade, entenderem qual perfil ou qual tema vocês se encaixam melhor, para aí sim vocês se especializarem e atuarem naquilo que vocês gostam, né? Então, eu comecei a sentir, esse tipo de rotina financeira, contábil, não é para mim. Beleza, saí dessa vaga e fui para uma área logística, onde eu também não gostei da área logística, e aí fui estagiar na prefeitura de Jaú. Estagiei na prefeitura de Jaú, muito com foco também nessa parte de gestão de materiais, né? Só para vocês terem noção como a gente é super multidisciplinar e a gente tem várias skills que muitas vezes na área da graduação, né, nessa época, a gente não tem noção, né? E aí comecei a trabalhar ali no almoxarifado, e na parte de patrocínio também dentro da prefeitura. E o que aconteceu? O secretário na época, né, o secretário de tesouraria da época do prefeito de Jaú, ele me conhecia do emprego anterior e falou, nossa, Gisele, você era uma pessoa que atuava tanto à frente, né, de caixa e tal, e a gente tem uma vaga aqui para um cargo comissionado, que é chefe setor de contabilidade. Eu acho que para estagiária, eu estou vendo que você está trabalhando como estagiária, mas você já tem uma certa profissionalização na área, né? Acho que vale a pena você entrar aqui com a gente. E aí, eu passei no processo, entrei no cargo comissionado e trabalhei ali na prefeitura de Jaú num período de 2 anos. Então, quando eu passei para a faculdade FGP, eu já estava na prefeitura, estava num cargo interessante, mas eu ainda não estava satisfeita. Eu falei, legal, voltei para a área contábil, mas eu acho que eu quero mais. E aí, em Pederneiras, o que foi legal é que eu tive contato, né, como tem a Volvo, né, que é uma das fábricas de caminhões ali na região. Era o desejo de todo mundo, né, porque dependendo da região que você está, todo mundo sonha em trabalhar numa determinada empresa. E ali, em 2010, era o desejo de todo mundo, nossa, preciso trabalhar na Volvo e tal, não sei o quê. Aí eu consegui entrar na Volvo, né, como assistente de administração da produção, e saí, então, do meu cargo comissionado, porque eu falei, olha, acho que faz sentido para mim, nesse momento, né, me aventurar numa área produtiva, numa área de produção, né? Eu não tinha essa experiência, né, e fui para lá. E aí na Volvo eu gostei bastante você tem uma visibilidade muito grande, você tem uma flexibilidade de execução, né? Mesmo você sendo, na época, eu era terceirizada, não entrei como emprego, enfim, né, preliminar mesmo, foi como terceirização. Só que ali, naquela época, como eu falei para vocês, né, eu não tive uma vivência do inglês durante a minha infância e a minha adolescência. Então, eu comecei a cursar inglês depois, mais velha, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais. Então, meu inglês não era uma coisa maravilhosa. Então, eu não passava nos processos seletivos de internalização, né? Então, eu fiquei frustrada. Falei, gente, eu não acredito. Já estou aqui há um tempinho, né? Fiquei ali um ano e meio.
Falei, não faz sentido para mim continuar e não ser integrada. Eu sei que eu vou precisar de um tempo para poder me desenvolver no inglês, então eu vou fechar essa frustração. Então, eu saí na época da Volvo e fiquei um período ali entre 2012 a 2014 estudando para concurso. Então, passei por essa fase também. Então, eu fiquei um tempo ali, falei, peraí que eu preciso refletir. Tive, na época, um apoio muito forte do meu noivo, na época ele era meu noivo, hoje ele é meu marido, onde ele falou, olha, acho que você precisa refletir, se encontrar, e de repente ver se o concurso público mesmo faz sentido para você. E na época, uma das minhas professoras, na verdade ela era a coordenadora do curso, quando ela soube que eu tinha feito isso, ela me procurou e falou, Gi, você não tem perfil para concurso público. Fiquei brava, fiquei possessa. Mas ela falou, você tem um perfil muito dinâmico. Então, assim, eu acho que você vai se frustrar num cargo público. Você vai passar no concurso público e depois você vai ver que você não vai conseguir crescer e tal, né? Mas aí, enfim, fiquei um tempo estudando e tal. E nisso, eu estava no meu término de conclusão da graduação, né? Então, eu fiquei 2 anos ali estudando. Na época, o meu marido, ele já era empreendedor, então a gente acabou abrindo uma empresa de locação de equipamentos de construção civil em Bauru, então eu apoiava ele nessa frente administrativa, mas ainda não tinha me encontrado, vamos dizer assim. E no final de 2013, eu estava desenvolvendo meu TCC, fiz o TCC, na época, focado em franquias, porque como a gente estava empreendendo, eu achei muito interessante estudar um pouco mais sobre essa parte da formalização da franquia, as regulamentações, e tudo, a BF e tal. E acabei o TCC um pouquinho antes da época, e falei, e agora? Já está acabando a graduação, o que eu vou fazer? E naquela época, isso em 2013, surgiu um curso da USP online, que era o Veduca, onde ele trazia alguns cursos de gestão de projetos, né? E na época eu achei muito interessante, eles disponibilizaram alguns módulos gratuitos e tal, e eu comecei a assistir os cursos de gestão de projetos já pensando na minha especialização. Então eu sempre fui uma pessoa um pouco acelerada, então um pouco afobada, como vocês já perceberam, ansiosa e tal. Então eu já estava sofrendo na graduação, que a graduação ia acabar e que eu precisava, de certa forma, me especializar em alguma coisa, né? E eu estava desempregada na época. Então, eu falei, gente, e aí, o que eu vou fazer, né? Aí comecei a fazer esse curso e pensei, falei, que sonho fazer um curso na USP, né? Fazer um curso lá e tal, que interessante, tudo bem. Quando eu me graduei, né? Isso foi em dezembro de 2013, eu comecei já uma busca acirrada por pós-graduação, porque eu entendi que a administração, ela me deu, né, essa base muito multidisciplinar, onde eu tenho entendimento de várias frentes, mas que eu precisava ter o pé em algum lugar para aí sim executar minha profissão de fato. Então, quando foi ali, eu comecei a pesquisar, né? Pesquisei várias coisas na região. Na época, vi uma especialização da Unesp de Bauru em engenharia de produção, mas naquele ano não tinha abertura. E aí eu falei, eu vou sair um pouco da região, vou dar uma olhada um pouquinho ali na região de Araraquara, vou olhar São Carlos e tal. E aí, gente, eu vi uma vaga, na verdade 2 vagas, 2 bolsas, para uma pós em especialização, na verdade, em engenharia de produção na USP de São Carlos, e tinham 2 vagas para pessoas, olha só, para vocês verem como as coisas acontecem, para pessoas que estavam há mais de 2 anos desempregadas, né? E que já tinham um determinado tempo de carteira. Então, eles estavam procurando pessoal, né, um pouco mais maduro e tal, que estavam, talvez, querendo se recolocar no trabalho, né? E tal. E aí, falei, gente, por que não? Quando eu vi aquela vaga, eu falei, essa vaga é minha. Aí, prestei o processo, como eu tive a experiência, né, a vivência dentro da Volvo, tive uma trajetória anterior, eu tive a abertura dentro da USP. Então, eu fiz o processo seletivo e passei. Então, a mudança na minha vida foi tanto a faculdade de administração, né, o curso que me deu várias ferramentas, vários conteúdos, como depois quando eu entrei na USP. Aí, quando eu entrei na USP, eu tinha um olhar muito para a área de projetos, então eu falei, eu vou selecionar engenharia de produção, porque engenharia de produção, ela traz essa parte da execução, da operacionalização,
industrial, mas também tem aquele pé da gestão, então eu não vou sair da administração de certa forma, né? E para minha surpresa, quando eu entrei na USP em 2014, eu escolhi como orientador um dos professores que eu paquerava, vamos dizer assim, né? Quando eu comecei a fazer o curso do Veduca online. Então, assim, foi uma coisa que fez um boom. Falei, não acredito, estou realizando meu sonho com o professor XYZ, professor Daniel Capaldo Amaral, que ele é meu padrinho de vida, ele virou meu orientador da minha vida, enfim, né? E ali, quando eu entrei na USP em São Carlos, com essa bagagem anterior que eu tive, eu escolhi o professor Daniel para ser meu orientador de TCC. Na época eu estava desempregada ainda, né? Eu era bolsista e tudo mais. E ele falou, Gisele, como você quer muito trabalhar comigo, né? Eu fui lá, bati na porta e falei, professor, e por isso que eu amo o ambiente acadêmico. E aqui eu quero deixar muito isso claro para vocês, a oportunidade que vocês têm na mão dentro de uma faculdade como a Unesp. Isso é uma oportunidade única, né? Os docentes, a estrutura que esse tipo de instituição nos dá. Então, abre muitas portas. Então, explorem isso ao máximo. Um outro ponto que eu também quero comentar com vocês. Toda a minha vida foi pautada por networking. Então, eu sempre tive relações e contatos que sempre me ajudaram e me apoiaram em todas as etapas. Então, sempre um contato te conhece, dependendo da área que você escolhe trabalhar. Você precisa se preocupar. Eu sei que hoje a gente tem uma certa, né, liberdade de pensamento em redes sociais e tudo mais, mas normalmente esses contatos que você vai tendo, e dependendo da área que você escolhe, normalmente você tromba com essas pessoas no decorrer da sua trajetória profissional. Então, esse é um ponto que é interessante vocês pensarem também. Mas, enfim, voltando lá em 2014, esse professor pegou na minha mão e falou, olha, você quer mesmo executar um TCC em gestão de projetos? Você está desempregada, eu vou abrir as portas para você aqui da USP. Nós temos vários desafios que são, dentro dos grupos de pesquisa de engenharia, hoje tem muitas tecnologias que não chegam ao mercado. Por quê? Porque os pesquisadores, muitas vezes eles têm um viés mais relacionado, né, os professores, tudo mais, relacionado à parte da pesquisa, então eles são apaixonados por desenvolver a pesquisa e tudo mais. E a gente aqui da produção, com viés mais da administração, a gente apoia esses pesquisadores trazendo ferramentas de business, uma visão de negócio, para eles acelerarem essa transposição das tecnologias ao mercado. Então, o professor Daniel me trouxe muita visibilidade do impacto daquilo que a gente cria dentro da universidade para fora, para o ecossistema, para a sociedade, né? E ali, gente, eu me apaixonei. Ali eu entendi o que era inovação, eu entendi o que era ecossistema, eu entendi um pouco da tecnologia. Então, foi basicamente os meus passos iniciais dentro da área de inovação. Aí, esse período de um ano, né, do meu primeiro ano dentro da USP, foi para justamente me dar essa carga, né, do que era inovação de fato, inovação tecnológica, a inovação com viés de novos negócios e tudo mais, e apoiar, basicamente, não ganhava nada, né, a gente trabalha de graça dentro da universidade, a gente sabe que a gente faz muito isso, né, vai lá sensibilizar, vai fazer evento e tudo mais, e na época, além disso, né, desse trabalho que foi feito, em 2015, abriu o processo seletivo do SEBRAE, que era para agentes locais de inovação. Então, eram pessoas que tinham aberto na época, né? O edital era aberto para pessoas, alunos, na verdade, recém-formados em qualquer tipo de curso, e que estudassem alguns playbooks que eles encaminharam, manual de uso e tudo mais. Eu falei, já que eu estou, né, muito linkada à inovação e tal, vou prestar. E aí eu prestei, passei no processo em 2015, e de 2015 a 2017 eu atuei junto ao SEBRAE com pequenas empresas, levando metodologia e tudo mais. E tudo isso ainda atuando junto com a USP, né? Dentro do Centro de Inovação. Aí de lá eu fiz o mestrado. E depois que eu finalizei o mestrado, na época final mesmo, aí que eu consegui ir para fora do país fazer o meu amado inglês, como eu falei para vocês que eu sofri lá no começo. Aí eu consegui ir para o Canadá, fiquei um período lá. E depois que eu voltei do Canadá, eu já tinha finalizado aí meu mestrado. Fui convidada em Ribeirão Preto para ser head de aceleração de startups, então eu atuei dentro da aceleradora do Supera, Parque Tecnológico da USP, lá em Ribeirão.
E aí, um ponto que é importante falar para vocês é que esse período de 2014 a 2019, onde eu fiquei dentro da USP, que eu fiz a especialização e eu fiz o mestrado, eu fiz muitas atividades bônus, assim, né, extra bônus. Então, que tinha de evento, que tinha de ação, que tinha todo mundo me chamava, eu organizava, eu ajudava a galera e tudo mais. Isso em todos os níveis, desde graduação, pós-graduação, ajudar pesquisador e tudo mais. E isso foi me dando uma certa visibilidade legal, que eu também atuava, por exemplo, na Unesp de Bauru. Então, lá eu ajudava a galera do Centro de Empreendedorismo Universitário, né, do CEL, da Unesp de Bauru, que é um grassroots, né, a gente fala grassroots, são mecanismos que nascem de baixo para cima, né? Então, ao invés da a universidade vem top-down, né, onde ela traz as diretrizes que apoiam o empreendedorismo, mas tem coisas que ela não consegue acompanhar, como os organismos estudantis, né? Que são essas comunidades dos alunos que vão se formando, vão crescendo, que vão tomando uma proporção muito grande. Então, por exemplo, o CEL da Unesp Bauru é um desses exemplos, e eu acompanhei toda a fase de estruturação deles, ajudava dando palestra lá dentro, rodando startup e tal. Então, isso foi virando o meu mundo, sabe? Eu fui vivendo dentro da universidade essa experiência, e isso me trouxe um background muito legal. Aí, depois do Supera, da aceleradora, eu passei no processo seletivo no Grupo Jato, né, aqui na região, aí na região de vocês, a região, não sei se todos estão aí, né, devem estar, por conta da pandemia, todos misturados. Aí eu fui para Marília, fiquei um período, foi um período também muito bacana, então, fui ter a experiência realmente também de uma empresa bem sólida, né, bem tradicional. Eu trabalhei na Unipac, que tem foco na transformação de polímeros, né, soluções de rastreabilidade, logística e também o plástico. E aí, de lá, eu, esse ano, né, quis aí me desafiar um pouquinho mais. Eu falei, gente, tá legal, tá bacana, mas eu não tenho mais frio na barriga, o que eu vou fazer? Aí eu passei um processo seletivo aqui da Paraíba, então eu tô no Grupo Energisa, né, que é um dos maiores grupos também do Brasil focados em soluções energéticas. A gente está no Brasil todo, e aqui eu sou responsável pelo fluxo de inovação, experimentações e pré-projetos. Então, o que eu faço? Eu ajudo as áreas, né, a identificarem as oportunidades, conexões com startups e tudo mais, e trago isso para uma estruturação de propostas, quase que uma aceleração dessas iniciativas para eles se apresentarem para o CEO, né, e selecionar quais são os projetos que vão ser novos produtos e serviços para a empresa. Então, assim, essa é a minha trajetória. Falei de uma maneira bem rápida para vocês, mas eu quis trazer alguns pontos que eu acho que foram, para mim, assim, muito definidores, né, da minha trajetória. Então, eu abro para vocês, se vocês tiverem alguma questão, estou aqui realmente para esse bate-papo, tá? Eu achei interessante, Gisele, que você começou falando de como você tinha começado no mercado de trabalho ali, e aí chegou num ponto que você falou, teve o primeiro contato ali com a administração. E a pessoa que cursa administração, a pessoa que é administrador, ela só faz aquilo por gosto se ela viver aquilo. Foi o que a gente percebeu com você. Você viveu aquilo desde o começo, aí você expandiu, não parou em nenhum minuto. Isso que você falou de ser apressada, afobada, o mais certo a se fazer nessas áreas seria isso, explorar todos os cursos, explorar todas as oportunidades. E olha, hoje você aproveitou, né? Teve várias oportunidades aí. Teve no Canadá, agora está aí na Paraíba e tudo mais. E é interessante, porque se a gente seguir, né, esse passo, que todo administrador passa por isso um momento, né? Esse primeiro passo de ter o contato com a administração, criar esse gosto. Se a gente tiver isso, criar o interesse, né? A gente vai longe, assim como a gente pode ver que você foi. Inclusive, quando você foi falando, eu fui lembrando ali de umas partes do currículo que eu tinha visto, você falou bastante da inovação, a inovação que entrou aí na sua vida, você começou a lidar com isso e tudo mais. E eu acredito que a Maria Eduarda, a Cristal, ela vai estar mantendo um bate-papo aí com a gente, ela teria algumas coisas para estar falando a respeito da inovação. Foi esse setor aí, essa área que você teve grande experiência aí. Oi, Gisele. Eu queria saber um pouquinho, se você pudesse traçar um perfil de um profissional, né, da área de inovação, qual perfil seria? Gente, pergunta hard, mas vamos lá. Um perfil de um cara de inovação. Normalmente, hoje, eu vejo que as empresas, o cara da inovação era o antigo cara da qualidade. No passado, tinha a área da qualidade, que era aquela área
chata, entre aspas, que batia na porta, né, e falava, e aí, ó, precisamos melhorar os processos, precisa usar EPI, precisa fazer um regaço, né? O cara da inovação, ele é o cara que ele tá sempre ali tentando levantar oportunidades, problemas, ele precisa ter, olhando hard skills e soft skills, né? Hard skills, que eu vejo um cara de inovação, é o que eu falei para vocês, ele tem que ter uma visão de business, ele tem que ter uma visão de tecnologia, no sentido de entender que há tendências, né, que precisam ser seguidas por determinado segmento que ele está trabalhando e tudo mais. Mas as soft skills, elas também têm uma, como eu posso falar, uma tangibilidade muito forte, que é essa resiliência, essa abordagem até mesmo humilde, né? De pensar não somente nessa coisa da tecnologia, do produto em si, mas pensar nas pessoas, pensar no cliente, né? E pensar que hoje, enfim, no contexto que a gente tem vivido, desenvolver produtos, serviços e inovação é totalmente diferente de 20, de 10, de 5 anos atrás. Então, o cara da inovação, ele é um cara que ele pode planejar hoje, mas ele sabe que amanhã tudo pode mudar por conta das incertezas de mercado, por conta das incertezas de regulação, né, por conta das leis e tudo mais. Então, eu falaria que o perfil do cara de inovação é uma pessoa que gosta de assumir riscos, gosta de se relacionar com pessoas, gosta de ter contatos, né, de fazer conexões estratégicas. É uma pessoa que tem um certo viés de tecnologia, gosta de estar com esse pezinho aí, mas que muito mais do que isso, ela consegue entender pessoas, né? Ter empatia com pessoas e trabalhar com pessoas. É isso. Alguém tem mais alguma Muito bom. dúvida em relação? Gostaria de estar perguntando alguma coisa para a Gisele com relação à trajetória de carreira que ela teve, né? Que ela falou até agora. Oi, Gisele, meu nome é Ageu, eu tenho uma dúvida. Quando você começou a falar, eu me identifiquei muito em relação a que você falou sobre suas dificuldades no começo, em relação a não ter tanto acesso, e eu me identifiquei muito em relação a isso. E hoje eu já estou atuando, já estou estagiando, mas eu, por não ter tanto contato, por N motivos, com alguns assuntos, eu sempre me sinto muito despreparado. E o meu maior medo é quando terminar a faculdade não estar realmente preparado para exercer a função de administrador. Então, assim, eu sempre sinto que falta algo, e eu sempre, mesmo correndo atrás, eu sempre sinto que estou um pouco atrás, ou já deveria estar sabendo de muita coisa aí que eu não sei ainda. Então, eu queria saber, na sua visão, o que um administrador hoje precisa ter para ter, é essencial. E, assim, eu sei que a administração é bastante ampla, eu sei que eu não vou conseguir saber de tudo, mas, assim, qual conselho você daria para uma pessoa que está com medo de se formar? Ai, deixa eu comentar uma coisa que você falou que não sei se vai ajudar muito, mas, cara, até hoje esse frio na barriga eu tenho, tá? Eu acho que, assim, estar preparado hoje, cara, você tem que ter uma segurança muito grande para você falar que você é o cara master, que você segura no peito a responsabilidade dentro de uma corporação, entendeu? Então, hoje o que eu vejo dos profissionais é justamente essa humildade de você estar aprendendo sempre, você sentir esse frio na barriga, de, nossa, eu preciso aprender, eu preciso aprimorar, mas você também tentar trabalhar essa parte da segurança, né? Então, assim, infelizmente a gente não consegue contemplar tudo, né? Tudo aquilo que é necessário dentro de um business. Mas o que você pode pensar, já que você está com essa questão do pós-formação, no que você se encontra e tentar traçar uma rota. Como a gente fala de planejamento estratégico para a empresa, pensa num planejamento estratégico para ti mesmo, entendeu? Então, assim, eu basicamente a gente implantou isso aqui em casa. Eu tive muita ajuda do meu noivo. Ele fala: você é um empreendedorismo andando. Eu empreendi em você, vamos dizer assim, né? Eu virei o empreendimento da casa. Porque
basicamente era isso. Eu tinha um objetivo, meu sonho, né? Acho que por vindo de uma base bem humilde, o meu sonho era ser executiva dentro de uma grande empresa. Então, isso eu tinha uma visão lá na frente. Por isso que quando eu dei o passo, só que eu sabia que assim, se eu fosse uma administradora genérica, talvez eu não conseguiria. Faltava o pacotinho básico. Então, assim, o que faltava? Faltava o inglês lá fora. Então, assim, tudo eu consegui, mas eu consegui com um timing diferente, talvez de pessoas mais abastadas, entendeu? Então, hoje, eu encontrei com todo mundo lá em cima, mas eu fiz uma rota um pouco paralela, porque eu precisei angariar por trás, né? Então, o que eu diria para você, primeiro, tentar traçar qual é o seu perfil administrador, qual área que você acha que faz mais sentido para você atuar. Então, assim, a administração, cara, ela tá para tudo, né? Se você quiser atuar com marketing digital, se você quiser trabalhar de uma maneira, de uma forma mais formal, como processos jurídicos, você consegue tudo mais. Só que aí você pode pensar na sua especialização, que aí a especialização, ela vai te dar esse pé no chão. Então, eu sou administrador com ênfase em tal. Ou muitas vezes a especialização em si, ela pode mudar, inclusive, a sua profissão. Então, por exemplo, hoje o meu cargo dentro da Energisa é engenheira de inovação, só que eu não sou engenheira, né? Eu tenho meu mestrado em engenharia. Então, quando eu entrei, eu até perguntei, né? Passei no processo e falei, gente, mas eu não tenho, né? Não tenho CREA, não tenho nada. Não, mas aqui, dentro da delimitação de engenheiro de inovação, por conta desse viés multidisciplinar, se encaixa o administrador. Então, assim, eu acho que é uma das profissões, infelizmente, as pessoas muitas vezes utilizam um viés negativo, né, da administração, no sentido de que pessoa, você fez administração porque você não sabia o que você queria. E não tem nada a ver, pelo menos comigo não foi desse formato, né? Então, eu acho que é isso. Primeiro ponto, frio na barriga a gente sempre vai sentir, sempre a gente vai ter que estar se preparando para um novo desafio, né? E quando você não tiver mais o frio na barriga, você pode falar, nossa, o que será que está acontecendo de verdade, né? Então, acho que isso é um pouco que a gente precisa refletir. E pensar estrategicamente na sua carreira. Muito obrigada, de verdade. Deu um acalanto no coração. Muito bom, gente. Acho que tem pergunta no chat também. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Bruna falou assim, administração, não sabia o que fazer ou a família tem empresa. É bem isso mesmo que a gente escuta dentro da sala de aula. A gente começou, pelo menos a minha turma começou o ano passado, a gente teve ali uma semana de aula mesmo, e aí a gente ouvia direto, tipo, porque eu não sabia o que eu queria fazer, porque o pai tem empresa, essas coisas, e acaba que tendo uma visão muito negativa do que é a vida do administrador, do que é a carreira do administrador, né? Acaba que não tendo relevância diante das outras pessoas, porque acham que não precisa de administração para nada. Né? E acho que também o pessoal vai escolher administração porque está perdido. Mas a gente vê aí pessoas que não é bem assim mesmo. Eu acho que, só complementando isso que você falou, eu acho que a gente tem um ponto de atenção para a nossa profissão, que eu acho que é a baixa remuneração, né, para o administrador. Então, assim, muitas vezes um administrador formado, as pessoas encaixam ele num nível de trabalho, como posso falar, não tão rigoroso. Então, por isso que o salário ele é baixo. Uhum. Então, eu acho que a nossa entidade de classe deveria se posicionar com relação a isso, entendeu? Ou, de repente, até mudar esse viés da administração, tentar trazer alguma coisa, sei lá, de negócio, né? Hoje a gente está olhando muito para essa pegada de gestão de negócio e tudo mais. Então, não sei se colocar uma parte mais marqueteira da administração e provar o valor dessa profissão, né? Que você vê, por exemplo, muitas profissões, como, por exemplo, engenharia, onde o cara, quando ele assume uma vaga, por exemplo, dentro de uma corporação, ele vai ter que fazer uma ênfase em administração, porque senão o cara não vai conseguir rodar a área, entendeu? Então, assim, por que não pode ser o contrário? Entendeu? O cara que é administrador, ele já é valorizado e, com base nisso, ele pode até ter uma ênfase específica numa área que ele escolheu, mas ele já sai ali da graduação com um valor diferente, entendeu? Sim, é muito verdade isso. Inclusive, essa questão do administrador, essa questão da remuneração é um dos fatores que fazem as pessoas ali meio que olharem com certo desprezo para essa área, mas é pelo fato de que elas não conhecem a real importância, elas não conhecem o real prazer de poder atuar naquilo, de poder gerir aquilo. Porque hoje tudo que a gente
olha para todos os lados, tem empresas que estão ali existindo ainda por causa de administrador. A família, ela é administrada. Então, o pessoal acha que é só uma profissão que escolheu só o que não sabia, porque não sabia o que escolher. Mas, realmente, essa questão aí de partir do próprio administrador, por mostrar realmente como é a administração, para poder ali ganhar um reconhecimento digno, né, do que deveria, também é uma coisa bem interessante. A Bruna vai falar? Não, é só um comentário que antes eu fazia engenharia, né? Eu mudei para administração, então eu tinha muito um pouco de. Um pouco não, favor, na verdade. De, poxa, eu troquei um salário de engenheira para ser administradora, então isso eu me cobrava muito por isso. Tipo, eu vou ter que ser o Júlio, trabalhar em 2 empregos, não sei o quê, para ter o padrão de vida que, tipo, que a gente almeja, né? Mas uma coisa que eu vi também, que eu tô percebendo no mercado, que um pouco isso do título das profissões está mudando bastante, assim, em relação às empresas, por exemplo. Muitas empresas, elas estão contratando, independente da área que você é, elas te contratam, por exemplo, para um cargo de analista. Sendo analista, ela vai subindo e assim por diante. Então, tipo, para aqueles que também têm esse medo, fiquem calmos. Tipo, vai dar tudo certo, né? Exatamente, acho que complementando isso que a Bruna falou, é exatamente isso. Então, por exemplo, hoje eu estou num cargo de engenheira de inovação, né, com viés sênior de gestão, mas eu sou administradora. Então, olhando para frente, por exemplo, para o futuro das profissões, não somente da administração, o que a gente tem visto é muito a visibilidade de competências, soft skills, né, dessa capacidade de aprendizado, capacidade de inteligência emocional, né, e de tudo isso, porque as corporações, elas estão exigindo muito essa junção, né, esse toolkit para o profissional. Então, eu concordo com a Bruna, eu acho que a gente está passando, inclusive, por essa transformação nesse momento. Tem mais alguém com a mãozinha levantada? Eu. Então, eu estava prestando atenção nisso que você falou e o meu pai, ele é formado em engenharia de produção e atualmente ele é gestor de projetos. E eu acompanho muito, ele me conta muitas coisas que acontecem dentro da empresa que ele atua e eu sempre penso, caramba, eu quero muito trabalhar numa função dessa um dia. E eu sempre pensava, nossa, mas será que o administrador, que teoricamente é a pessoa mais qualificada para atuar nesse cargo, não vai ter uma vaga por conta que os engenheiros estão ocupando? Mas eu vi que você fez o caminho contrário. Você começou na administração e passou para a engenharia e aí começou em gestão de projetos. Então, assim, eu achei extremamente necessário. Tô achando incrível para seguir, quem sabe, essa linha, né? Não, e olha que bacana isso que você mencionou, né? O bom do administrador é que a gente é gestão de tudo, né? Se a gente quiser ser gestor, a gente é. Então, isso é um dos pontos. E, como eu falei para vocês, eu também caí de paraquedas na área de gestão de projetos por conta, né, da especialização que eu fiz em produção. E é uma área, assim, espetacular que também é muito multidisciplinar. Então, você pode ser gestor de projetos a nível, né, segmento, gestor de projetos de produto, gestor de projetos de evento e tudo mais. E aí, por isso que eu também atuo, né? Hoje eu sou professora também da USP Exalc, né? Na área de projetos. Atuo principalmente nessa frente de projetos de inovação e de gestão ágil de projetos. Então, assim, eu acho que a administração casa muito com essa frente de gestão de projetos, né? Então, para quem talvez goste de inovação, né? De desenvolvimento de produto, ou de, enfim, de coisas com início, meio e fim, né? Programas de projetos e tal, eu acho que vale a pena, vale a experiência de tentar atuar com projetos. E o que a gente tem visto também, tipo, cara, vou terminar minha graduação, mas não quero especialização. Show de bola. Você pode tirar algumas certificações que hoje, inclusive, valem até muito mais que especializações, né? Então, por exemplo, a própria Alura, para quem gosta de tecnologia, a Alura é uma escola online que tem, inclusive, algumas trilhas para quem quer, de repente, sei lá, ser um dev sem ser dev, né? Mas quer ter alguns conhecimentos. Então, back-end, front-end, para quem quer mexer com tecnologia, ou para quem gosta dessa parte da abordagem de conteúdo, um viés de design, né? UX, que é a experiência do cliente. Então, pensem que tudo isso é administração, né? Então, hoje a gente vê, fora
esses treinamentos online, né, essas escolas que se multiplicaram, a gente vê certificações que são interessantes, que muitas vezes valem até mais que especialização. Então, ainda vale a reflexão, né? Qual área que você gosta mais, qual área que você quer se afundar, para com base nisso, depois você ir traçando suas metas pessoais e ir trazendo o corpo para o seu currículo, né? Perfeito. E tem um ponto, eu falo bastante, que é um contraponto do que eu acabei de falar. Não é só olhar currículo, gente, é olhar experiência, né? Então, muitas vezes, a vivência que vocês estão tendo aqui hoje, organizando uma semana de administração e tal, isso dá muito mais experiência do que, muitas vezes, um certificado, né? Então, tentem trazer isso para quando vocês forem buscar as vagas, que vocês acham que faz conexão, né? Hoje, a geração de vocês é uma geração... Eu até me incluo, mesmo sendo um pouquinho mais velhinha, eu acho que eu tenho uma... Como eu posso falar? Uma transição de várias empresas, porque eu gosto de me sentir muito bem recebida pela empresa, que a empresa aceite minha frente cultural. Se você trabalha com inovação, você tem que ser uma pessoa mente aberta, que você aceite qualquer tipo de pessoa, que você seja aberto a qualquer coisa, né? Então, eu sempre busquei uma empresa flexível nesse sentido. Então, isso também é um ponto que vocês podem pensar, né? Que tipo de empresa... Será que vale a pena eu olhar para quais empresas que eu tenho um fit cultural, né? E isso é um ponto que vale, porque muitas vezes vocês podem até traçar um perfil para vocês, profissional, para chegar lá onde vocês querem chegar, só que quando vocês chegarem lá, vocês vão ver vocês verão que a cultura da empresa pode engessar a carreira de vocês, né? Aí vocês podem fazer reflexão, por que eu não estou empreendendo? Se eu tenho toda essa base administrativa em si, por que eu não estou empreendendo em algo meu? Aí acho que é uma reflexão também que vale para o curso de administração. Eu lembro que na época eu tive empreendedorismo, mas eu acho que não na pegada que depois eu vi na USP, porque na USP tinha uma pegada de empreendedorismo tecnológico, sabe? Fazer a moçada pensar e tal. Mas acho que vale essa reflexão também para vocês. Será que eu vou criar um perfil para ser aderente a alguma empresa? Ou será que eu vou trabalhar o meu perfil e através dele eu vou criar um negócio, entendeu? É muito interessante essa observação que você fez do perfil, porque às vezes, inclusive a gente que fica na universidade, a gente fica perdido, achando que na hora que está ali nos processos seletivos, as empresas não estão aceitando a gente e tudo mais, mas será que a gente tem que adequar o nosso perfil para a empresa, ou a gente tem que achar uma empresa que tem um perfil que se adequa ao nosso? Ou que nem você falou, que foi um ponto interessante, de empreendedorismo. Tem pessoas que não se adequam para trabalhar ali numa empresa, a não ser um empreendimento dele mesmo. Então, é bem interessante essa análise, porque aí a gente tem que ver certinho qual que é o nosso perfil, o que a gente tem interesse ali, o que a gente quer da vida. Pode falar, Gil. Oi, Gisele, obrigada pela presença. Eu queria perguntar, assim, o que você acha se surge uma oportunidade para uma pessoa de uma área que ela nunca pensou que teria afinidade, ela não gosta, mas dela tentar, porque está dando certo, assim, e ver se na prática ela vai se adaptar àquela área de administração, por exemplo, vamos supor, uma pessoa de humanas fazendo a parte de contabilidade, aí ela quer prestar essa parte. O que você acha dessas pessoas que querem ver na prática se vão gostar ou não? Você acha que vale a pena? Ai, gente, eu sou super testar, entendeu? Eu já testei muita coisa na minha vida, então eu acho que vale ter a sensação do teste, né? De entender. Porque uma coisa é você ter um preconceito, né, da atividade em si, outra coisa é você realizá-lo, né? Então, eu acho que isso não queima currículo. Eu sou de uma geração que tinha uma certa preocupação. Acho que a geração dos meus pais era assim, né? Tipo, não, tem que ficar um determinado tempo na empresa, porque isso queima currículo. Cara, nada a ver. Aí, por isso que, se vocês pegarem meu currículo no LinkedIn, vocês vão ver, nossa, mas a Gi daqui foi para lá, daqui foi... Gente, você é o seu plano, entendeu? Então, você precisa sentir, você precisa vivenciar realmente na íntegra o que é melhor para ti. Então, não sei quem está respondendo no chat, mas eu sou o se joga mesmo. Sou se joga, total.
Já quebrei a cara, mas é interessante, como eu falei para vocês, do financeiro fui para não sei aonde, fui para logística. Nada a ver comigo, nada a ver. Mas testei. Se vocês me permitem falar mais uma coisa, na empresa que eu estou estagiando agora, inclusive, isso é muito feito dentro da empresa em cargos de liderança, porque eles entendem que as pessoas elas precisam conhecer um negócio como um todo. Então, para você assumir cargos de mais altos níveis, você precisa estar a par de mais coisa além do que a bolha ali da sua área. Então, hoje, inclusive, eu tive um exemplo disso que o cara era gerente, o cara é gerente, só que ele é gerente de uma área X, e para ele ser diretor, ele meio que tem que passar pelo menos por todas as áreas. Então, eles ficam fazendo tipo um job rotation ali com ele, para ele poder chegar ao nível de diretor. Então, tipo, para você ser o presidente, por exemplo, você também vai precisar mais ainda. Então, assim, eu acho super válido, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais suas portas vão estar abertas, né? Exatamente, eu já vou passar a palavra aqui para o Guilherme, que ele está com a mão erguida, mas eu até compartilhei com vocês o Trainee Energisa aqui no link, tá? Os processos de trainee normalmente seguem esse padrão que a Bruna falou. O trainee ele vai rodar várias unidades, várias gerências, várias áreas, e no final, muitas vezes, aqui no Grupo Energisa, ele faz uma apresentação para o CEO de um projeto de inovação, entendeu? Então, assim, se joga, Gil, acho que vale a pena. E essa visão, né, essa vivência que você vai tendo, vai criando o seu perfil profissional também. Obrigada, Gisele. Oi, Gisele. Agora eu queria, assim, continuando nesse mesmo assunto, que eu ia perguntar também, e eu acho que essa é uma dúvida muito que a gente está tendo aqui, que eu queria sanar. E como você, assim, poderia dar uma dica para aquele frio na barriga que fica para ir para uma outra área, sabe? Como, assim, você acha que seria legal se preparar, alguma coisa do tipo? Como eu posso falar para você? Eu acho que uma área nova, ela gera um certo frio na barriga, mas ela te dá algum input que é de aprendizado, né? De você fazer um estudo prévio, de você levantar alguns pontos de conhecimento comum. Então, sempre é importante você... Meio que o administrador, ele tem um pé também no research, né? Na pesquisa e tal. Então, você precisa conhecer de uma maneira talvez mais generalista, não tão com aprofundamento, mas você precisa talvez pensar nos principais pontos. O aprendizado é na prática mesmo, viu, Gui? É na experiência, entendeu? Então, acho que o frio na barriga, ele existe. Outro ponto que vocês podem pensar, né, que pode facilitar esse frio na barriga. Dependendo do tema que vocês gostam, vocês podem acompanhar comunidades nas redes sociais, né? No LinkedIn tem muitos temas interessantes que vocês podem acompanhar. Tem Spotify específicos para algumas carreiras que vocês querem seguir. Então, por exemplo, hoje, quando a gente fala de inovação, tem uma área que está despontando aí, que é a gestão, chama o gestor de produto, né? Que é o Product Management, que foca tanto na gestão de produtos digitais, como produtos físicos, como plataformas e tudo mais. Então, isso trouxe essa nova área, vamos dizer assim, trouxe novas funções que, tipo, nos últimos 10 anos a gente não tinha. Então, tá todo mundo aprendendo, tá tudo muito novo, né? Então, como que você inicia dentro de uma área que você não conhece, né? Então, por exemplo, tem um grupo no LinkedIn que chama... Tem o Mulheres de Produto, né, que eu sigo, que traz, principalmente para a mulher que quer fazer uma transição de carreira ou que quer migrar para a área de produto, o que ela deve fazer e tudo mais. Tem, tipo, alguns preparatórios ali, sabe, muitas vezes até se assistir alguma palestra sobre o tema, vai te trazendo mais segurança. Então, assim, conteúdo e conhecimento só agrega valor, né? Então, a minha dica é justamente... eu não vou falar que é se especializar, mas conhecer o tema e depois deixar rolar o aprendizado, porque ele vai acontecer quando você for executar mesmo, né? Um outro ponto que eu acho que ajuda bastante é conversar com pessoas. Então, isso que eu falei para vocês das comunidades, das redes, cara, é muito importante. Eu sei que a gente está vivendo num momento de pandemia, mas eventos, participa de coisas do Sebrae, participa de coisas da universidade, sabe?
temas que você, às vezes, tem uma certa curiosidade, não gosta muito, mas, sei lá, você acha que vai agregar? Participa, porque faz todo sentido. Gisele, eu fiquei sabendo que você tem um livro sobre inovação em micro e pequenas empresas. Eu queria saber um pouquinho sobre, você pode falar? Posso, gente. Esse livro, na verdade, ele foi foi resultado do programa de agentes locais de inovação que a gente realizou de 2015 a 2017. Então, na época, esse é um programa também que indico para vocês, para quem talvez queira trabalhar. Não vou nem falar disso aqui que é trabalhar com inovação, mas que talvez está pensando assim, qual área que eu vou atuar, né? Porque o agente local de inovação do Sebrae, ele é um bolsista CNPq, que recebe uma lista de empresas, pequenas empresas, onde ele vai precisar sensibilizar essa empresa a executar plano de inovação. Então, na minha época, por exemplo, a gente fazia um diagnóstico da empresa de gestão. Então, inclusive, é um diagnóstico que é fornecido pela Fundação Nacional da Qualidade, é um questionário que o empresário responde e você coloca aquilo numa tabela e ele te dá uma visão sistêmica de quais são os pilares que esse empresário precisa melhorar, né? Também tem a frente de consultoria, que eu não conversei, mas que depois a gente pode falar, tá? Que o administrador, eu acho que ele tem bastante aderência para essa frente de consultoria. Mas, enfim, voltando a esse tema. E aí, dentro dessa experiência que eu tive com a agente local de inovação, o meu gestor, na época, ele falou, Gi, como você está com o pé na parte de produção, está fazendo mestrado, tenta selecionar, vou deixar aberto para você, selecionar empresas com viés de desenvolvimento de produto. Então, eu escolhi pequenas empresas do segmento alimentício ali da região de Bauru para atuar. Então, era bem assim, você batia na porta, o cara fidelizava e ele participava com você do programa durante 2 anos. E ali a gente teve alguns cases muito interessantes, né? De pequenas empresas que se abriram realmente para o programa. Porque algumas empresas, elas não levavam a sério. Tipo, eu não quero pensar em inovação, eu estou preocupado com o financiamento, preciso pagar meu funcionário. Então, muitas vezes a pequena empresa ela tem alguns limitantes, né? E que é normal mesmo, né? É muito da tipologia da empresa. Então, na época, esse livro é composto por vários cases desse grupo de agentes locais de inovação que foram, assim, muito assertivos para o programa. Então, ali a gente escreveu em conjunto, né? O livro, e aí eu trouxe o case de uma empresa que chama Mr. Pin Pop, eu não sei se vocês conhecem, depois vocês podem procurar, que é uma empresa alimentícia, onde a gente conseguiu implantar um processo de desenvolvimento de produto. Até então o cara não tinha, né, essa parte de ouvir o cliente, experiência do cliente, e com base nesses insights, através de uma metodologia de ideação, priorizar quais seriam os possíveis produtos e depois disso executar na prática, né, desenvolvendo esses produtos, lançar no mercado, ter feedback e tudo mais. Então, esse livro foi muito interessante, todo o grupo participou e foi junto com a Unesp de Bauru. Então, assim, a Unesp sempre esteve presente aí na minha jornada e só agradecer mesmo. Eu conheço um pouquinho sobre esse projeto do Sebrae. A minha mãe tem uma microempresa e ela fez esse insight com eles, só que a gente não conseguiu dar continuidade por conta do que você falou mesmo, de limitações que a gente tem por ser uma empresa muito pequena, e na época eu viajava, então para ir para a faculdade eu não conseguia acompanhar junto com ela, e ela sozinha não dava conta. Mas eu lembro que tinha vários processos, né, de definir a persona do cliente, tudo, que auxiliava muito na formação, né. Aí eu queria perguntar, você acha que para microempresas, assim, empresas menores, na parte de inovação, qual que é a área que mais dá certo de inovar? Porque eu lembro que na época a gente ficava na dúvida se valia a pena inovar na área do marketing ou na área de formação de novos produtos, e enfim. O pequeno empresário, ele tem uma pressa de retorno, né? Então, assim, ele quer fazer uma ação onde ele já consiga ter visibilidade no bolso, muitas vezes. Então, eu acho que a primeira frente de inovação, na minha visão, primeiro, a otimização de custos, né? Tentar entender o fluxo de caixa, funcionários, né? Processos e tal. Muitas vezes isso é uma coisa que o pequeno empresário tem uma certa dificuldade da estruturação. Um outro que ele acha que é paradigma é planejamento estratégico, ele acha que é uma coisa extremamente nada a ver. Ele acha que o planejamento estratégico é ele colocar a visão na parede, não é, né? Ele executando as ações em busca de algo
e ele ter uma missão muito bem estabelecida, que é o propósito de valor que ele está vendendo para o cliente, né? E a outra é a frente do marketing mesmo, né? Muitas vezes a gente vê que as pequenas empresas elas têm dificuldade de se comunicar com o cliente, de se posicionar no mercado. E aí, quando eu falo de comunicação mercadológica, eu não estou só falando do plano de marketing, né? Mas eu estou falando da maneira como ela se comunica também. Então, eu acho que essas ações de comunicação fazem muito sentido. E na época, até falando um pouquinho da nossa experiência lá no Sebrae, a nossa professora, a gente tinha dentro do programa uma professora orientadora da Unesp, que é a professora Maria Eugênia Porém, que é da área de comunicação, ela que ajudou a gente a desenvolver o livro e tudo mais, e ela trouxe muito esse viés da comunicação para os pequenos empresários, e ela mostrou que isso basicamente impactava em tudo, impactava na forma como ele se relacionava com o cliente, a forma como ele se relacionava com os funcionários, a forma como ele organizava a empresa. Então, é uma coisa muito de humanas, né? Que às vezes a gente não valoriza essa frente da comunicação, mas que é extremamente relevante, por exemplo, para uma pauta de inovação, né? Então, eu acho que é um super ponto aí para quem quiser, inclusive, estudar enfim, escrever artigos e tudo mais. Bom, pessoal, agora está aberto a perguntas. Podem fazer a pergunta que quiserem, fiquem à vontade. Só levantar a mão, a gente já chama, pode mandar no chat também. Eu queria fazer uma pergunta, era relacionado, a gente falou aqui sobre inovação e tudo mais, aí você falou sobre a questão da administração, como tem mudado o cenário para o administrador, e eu fiquei pensando nisso, eu percebi que, pelo menos durante a pandemia, acho que teve um pouco mais de reconhecimento, pelo menos algumas áreas, por conta ali do esforço em prol de manter uma empresa em pé ainda, em prol de conseguir lidar com todas as dificuldades que decaíram sobre todo o mundo, entendeu? E aí eu fico pensando, né, com a pandemia, teve todas essas mudanças. Eu queria saber, pelo menos, da sua opinião, uma pessoa que já passou aí por várias experiências, já se passou num processo ali de autoconhecimento, o que você acha que vai ser da administração no futuro ali, depois, vamos supor, depois que acabar a pandemia, como que vai ser as mudanças? Será que vai ter muita mudança para o perfil do administrador em relação ao resto da sociedade? O que você pensa sobre isso? Eu acho que já estava mudando, viu, Ítalo? Se você pegar os últimos 5 anos, por exemplo, eu me formei em 2013. Se pegar de lá para cá, a gente já vê uma transformação muito grande. O que eu não estou vendo muito, eu estou vendo várias profissões vindo, várias profissões que têm uma pegada de skills, né, de skills, competências do administrador, mas com outra rotulagem. Então, cabe a pergunta, né, para a gente, qual é o futuro da administração mesmo, né? Vai ser um curso de administração? Vai ser um curso de administração voltado a dados? O quanto a gente está pronto, depois da graduação, a enfrentar esse mundo aí de LGPD, né? Esse mundo das máquinas, esse mundo... como que a gente está pronto para gerenciar pessoas, para executarem seus trabalhos, né? Com um foco em transformação digital, né? Tendo substituições de algumas funções, de algumas responsabilidades que até então nós fazíamos como humanos, mas que agora a gente tem máquinas que estão vindo. Então, assim, eu acho que a pandemia, ela intensificou, mas a gente tem um cenário de mudança que já estava vindo, e o administrador, ele precisa... é o que eu estou falando para você, eu não sei até que ponto, por exemplo, os cursos estão se adaptando para essa nova realidade, né? Então, eu acho que cabe, sim, uma reflexão da área de o que é uma administração. Ela não pode ser uma administração dos últimos 5 anos. As disciplinas precisam mudar, né? As disciplinas precisam ter um viés mais voltado ao que a gente está vivenciando, que, querendo ou não, é a transformação digital, e muito mais do que isso, né? É olhar a tecnologia como meio, e é o que eu falei para vocês no início, olhar para pessoas, né? Olhar a pessoas é a base de tudo isso. Então, acho que o grande desafio da administração é lidar com esse tripé, né? Tecnologia, pessoas e o mercado, que o mercado está sempre em constante mudança, né? Então, acho que é isso. Perfeito. Alguém teria mais alguma dúvida para estar perguntando, para estar tirando com a Gisele?
Fiquem à vontade, pessoal. Outra coisa também que eu queria saber, agora saindo um pouco ali, digamos, do script. Você passou aqui para a gente o link, né, da trainee da Energisa, eu achei bem interessante isso. Tem mesmo que passar, o pessoal tem que ter acesso a vários trainees, tem que ter acesso a vários processos, para poder passar ali por todas essas experiências que é possível passar. E eu queria saber um pouco da Energisa, da onde você trabalha atualmente. É uma empresa grande, a gente sabe que é uma empresa grande, e aí, com relação à inovação, com relação aos acontecimentos dos últimos tempos, você presenciou, pelo menos no seu cargo atual, um processo ali de inovação que você viu acontecer, que você viu transformar alguma área ali da empresa, alguma área ali de onde você trabalhava? Com certeza. O que eu posso falar para vocês, né, então, sobre o Grupo Energisa, hoje nós temos mais ou menos 19 mil colaboradores distribuídos, né, a nível nacional. A Energisa, ela é uma empresa, uma velhinha, né, ela tem 118 anos, e o que a gente tem percebido é que os últimos 10 anos têm sido transformadores. Então, ela é uma empresa muito voltada à engenharia, então a sua base é uma base bem projetizada e tudo mais, e ela foi crescendo comprando outras distribuidoras. Então, a origem dela é em Cataguases, Minas Gerais, e depois ela foi acoplando, na verdade, outras distribuidoras e tudo mais. Então, ela saiu de um viés de somente geração, distribuição de energia, e agora ela está indo para um viés de soluções, né? Então, assim, o que eu posso dizer da transformação que eu venho sentindo na empresa é justamente trazer esse viés do cliente, do empoderamento do cliente. Então, o cliente de energia em si, ele só sabe que existe a empresa Energisa, por exemplo, aqui na Paraíba, se acaba a energia. Aí ele lembra, poxa, não acredito, é que nem aí CPFL, alguma coisa desse sentido. Mas, eu não acredito que acabou a energia agora. Aí você lembra, poxa, aquela empresa, pelo amor de Deus, né? Então, a Energisa, ela tem o desafio agora, que virar essa chave, que é mostrar para o cliente, ela já tem o acesso ao cliente porque ela está em todas as casas. Como que ela extrai essas informações, esses perfis dos clientes, e com base nesses perfis, ela consegue oferecer soluções para ele que são condizentes com o perfil. Ou como que eu posso monitorar hoje o meu consumo de energia, né? Eu não tenho hoje, por exemplo, um consumo, né, eficiente, onde eu consigo monitorar isso diariamente, quanto eu estou gastando, quanto eu não estou, quais são os pontos de atenção. Então, a gente tem um desafio muito grande. Então, o que eu posso falar, que a Energisa já está em transição, é justamente esse olhar de que ela não é mais... primeiro, o cliente está empoderado, então ele pode muito bem ter a própria energia na casa dele, ele pode comprar os painéis solares e tudo mais, então isso é um desafio, então ela está mudando para essa frente, e ela tem uma visão de que ela pode oferecer muito além da energia, que são outras soluções digitais. Então isso está transpondo, na verdade, né, para um roadmap aí de soluções e produtos que ela vai precisar inserir no mercado. Entendi. Eu achei interessante isso que você falou da Energisa, porque a gente, pelo menos a minha vida toda, foi Energisa também, o consumo e tudo mais. Só sabia da empresa quando eu via ali a conta. E o lugar que eu trabalho, o pessoal fala muito dessa questão de conta que recebe e tudo mais, de distribuidora de água, distribuidora de energia. E eu não sabia que, para mim, pelo menos na minha cabeça, as distribuidoras de energia, elas eram empresas que estavam ali apenas para distribuir energia, cobrar. E eu não imaginava que, pelo menos a Energisa, que é uma que eu tenho acesso, está passando por esse processo ali de visão para o cliente. E é muito legal isso, porque as distribuidoras, você pode ver que, geralmente, elas não têm essa visão com o cliente. Né? Isso, a Energisa, ela é um grupo, então ela tem a distribuição, a geração e as soluções. Então, as soluções, ela engloba aquilo que vai para além da energia, né? Que pode ser outro tipo de produto que o cliente muitas vezes está precisando e até então ele não tem ninguém que forneça, né? Eu ia falar que eu tava falando, o Shello tava falando que lá em Tupã é Energisa, né? E eu sempre, aqui na minha cidade, eu moro em Limeira, é Eletro. E o relacionamento com o cliente nunca foi muito, sim, né, dos melhores. A gente sempre tem essas dificuldades de ligar. Ai, todo mundo odeia ligar na companhia de energia. E a Energisa é uma das poucas que eu conheço, assim, que tem o relacionamento do cliente facilitado.
Porque eu, por exemplo, quando eu preciso de segunda via, quando eu preciso fazer alteração de titularidade, eu faço tudo pelo WhatsApp. Absolutamente tudo pelo WhatsApp. Pela Giza, exatamente. Isso. E é uma Exatamente. facilidade que eu não, até hoje eu não vi em nenhuma outra. Eu acho que essa base, né, desse relacionamento na base dos clientes faz toda a diferença. Porque, querendo ou não, eu conheço mais Energisa, eu sei o que é por conta desse relacionamento mais íntimo que a gente tem de cliente, né? Isso, mas a gente tem um longo desafio ainda pela frente. Então, assim, a gente tem esses canais, mas a gente precisa ainda trazer mais coisas para engajar ainda mais o cliente, né? Então, por exemplo, hoje a área de inovação, só para vocês entenderem, a gente tem à frente dos canais digitais que cuidam aí, né, dessa comunicação com o cliente e tudo mais, as engenharias que monitoram, né, todos esse mundo aí de equipamentos e tudo mais. E a área de inovação, só para vocês terem noção, nós temos 3 frentes: a frente de transformação digital, né, que é o Energisa Digital Labs, que é um hub que foca só em machine learning, inteligência artificial e outras tecnologias. A nossa, que é a coordenação de prospecção, onde a gente está olhando para tendências tecnológicas, então para onde a Energisa vai ir daqui 10, 20 anos, e com base nisso a gente prioriza o que a gente precisa fazer hoje, amanhã e nos próximos anos, né? E levanta as iniciativas das áreas, então que dor que as áreas têm, quais são as oportunidades que a gente tem de fazer inovação, produto e serviço. E a gente tem a coordenação de gestão da inovação, que cuida da execução da inovação. Então, é a parte da gestão dos projetos e tudo mais. E tem um outro viés, que é a cultura da inovação, a sensibilização. Então, a Energisa, ela traz muito à frente do intraempreendedorismo, que é um tema muito forte que acabou passando, mas que eu gosto bastante de falar, que é quando você tem, né, colaboradores que se sentem dono da empresa e que trazem melhorias constantes, né? Então, o intraempreendedorismo é uma skill também muito necessária para o administrador. Se o cara ele não tem um viés de vou abrir minha empresa, o cara precisa ser intraempreendedor, né? Que é o cara que vai estar sempre à frente, trazendo inovações e tudo mais. Então, a Energisa, ela dá muita abertura para o colaborador dar sugestões de ideias de qualquer nível, né? E trabalhar na execução disso. Então, por isso que, assim, até o momento foi uma das empresas que eu estou assim, apaixonada justamente por essa frente da inovação, e também porque a gente vê muita galera nova, sabe? Eles dão muita abertura para pessoal sangue novo e executar as ações, né? Então isso dá um gás também, né, para a gente. Eu gostei bastante. Eu não sabia que a distribuidora, a Energisa, pelo menos, ela tinha esse pensamento. É interessante, um pensamento bem interessante, porque quando o colaborador ele não quer, ele não tem ali o perfil para abrir um próprio negócio, é bom que a empresa cultive nele o interesse dele mesmo, contribuir para o negócio ali dentro. E isso que é um pensamento assim bem à frente, um pensamento que gera resultados positivos, eu imagino, pelo menos. Exatamente. É bem interessante. E alguém teria mais alguma dúvida? Senão aí a gente já dá encerramento. Eu acho que sim, porque o pessoal já foi saindo aos pouquinhos. Acho que que o pessoal tem aula à noite, é complicado. Mas olha, eu gostei bastante da participação sua aqui, Gisele. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo. Pode falar, Gui. Bom, primeiramente eu queria agradecer muito a Gisele pela participação, por todo o contato que ela teve com a gente, que sempre foi muito disposta, e também pela contribuição dela. Acho que todo mundo aprendeu um pouquinho aqui, todo mundo aumentou o campo de visão que tinha sobre a administração e sobre as possibilidades que a gente tem também dentro da administração e também por aí no mercado de trabalho. E também quebrou muitas crenças limitantes que a gente tinha sobre alguma visão, ou sobre, você está falando de depressão, mas às vezes está muito longe daquilo ou de outra coisa, e que se a gente quiser, e, tipo, hoje com acesso a tecnologias e a possibilidade, né, dá para, enfim, seguir muitas coisas novas e legais. Pessoal, só tenho a agradecer mesmo, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sempre disponibilizo o tempo da minha agenda para estar com a universidade, então podem me acionar. E assim, gente, tudo é possível, é só você ter perseverança e seguir com o seu propósito. Então, você é o limite mesmo. Torço por todos vocês aí e me mantenham informados. Tá bom? Precisarem de alguma coisa também podem me acionar. Fico à disposição.
Muito bom. A gente espera que todo mundo que tenha assistido tenha tirado muito proveito. Eu, pelo menos, tirei, gostei muito. E que no futuro a gente consiga aplicar os mesmos passos que você aplicou, os mesmos passos que outros administradores de sucesso aplicaram, e que fica como um exemplo para a gente, né? Nesse dia que hoje a gente tem aqui reunido o pessoal que faz administração. Então hoje a gente tem que considerar que esse é o nosso dia, apesar da gente, alguns não atuarem, mas é o nosso dia, é um dia em que a gente tem que reconhecer as mudanças, como isso impacta na vida, como isso impacta na sociedade, cada inovação, cada transformação, e deixar claro que o administrador, o bom administrador, é aquele que vê o que ninguém viu e soluciona aquilo. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. E é isso, eu queria agradecer também a todo mundo que participou, mais uma vez agradecer de coração pela sua participação, Gisele. Muito bom esse seu espírito de se manter ali na universidade, e é justamente para isso que a universidade serve. A universidade serve para continuar gerando ali conhecimento, continuar gerando ali conteúdo para quem está entrando ali nessa área, que é a área acadêmica. E só resulta Beleza, em crescimento. pessoal. Então tá bom, se vocês fizerem postagens, me marquem, por favor, em LinkedIn, redes Com sociais, certeza. tá bom? Beijo Inclusive, para vocês. beijos. Inclusive, você está convidada para o nosso evento, quando for acontecer, no dia 28, é o primeiro dia, e aí está super convidada para estar participando e assistindo as palestras que a gente vai ter, viu? Combinado. Fechado. Então é isso. Muito obrigado, Tchau, viu? Gisele. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Obrigada, obrigado. Maria Eduarda. Até mais. Foi um prazer, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Esse daí dormiu, né? Foi ótimo. Deu tudo certo, né? Deu, vou parar de gravar, tá? Tá, pode parar.